Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Esse é o nosso programa Dia a Dia com Cristo, conhecendo o seu propósito. O nosso desejo é realmente que você conheça o propósito de Deus na sua vida, que você viva plenamente esse propósito e que a cada dia você conheça mais a Cristo. Nós estamos hoje no segundo dia da nossa série de entrevistas. Essa semana, todos os dias, até sexta-feira, estaremos com um convidado especial, falando alguma coisa do mundo cristão, falando alguma coisa da sociedade, trazendo essa contextualização para dilemas, desafios que nós temos no dia a dia da nossa sociedade, do mundo cristão, da família e assim por diante. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Ele é doutor em teologia, ele é formado pelo Seminário Teológico Getsemane, ele é casado com a Maria Helena, tem uma filha e também tem mais, ele é secretário de esporte da juventude na cidade de Paraíso do Tocantins, ele também é pedagogo. Rapaz, não é brincadeira não, né? Você dorme? Né? Eu estou aqui com o doutor Osmar Ivan, muito querido meu, amigo meu pessoal, Osmar Ivan, e ele é secretário municipal, é um dos secretários da prefeitura da atual gestão, foi um dos secretários de destaque na gestão do ano passado e é a secretaria que mais trabalhou no estado do Tocantins, a área do esporte. Então eu quero neste momento, antes de passar a palavra, saudação agora para você, vai convidar os amigos, ele tem muitos amigos para ouvir essa entrevista. E também tem uma coisa, você que está aí nos ouvindo, você pode fazer sua pergunta, você pode mandar o seu abraço, você pode compartilhar este vídeo, porque quando você compartilha, os seus amigos terão o prazer e o privilégio de ser abençoado. Ontem, Osmar Ivan, nós tivemos o psicólogo Hugo Marques, formação na PUC, e é interessante porque o programa de ontem chegou em muitos lugares, porque ele foi falar da saúde mental, né? E para nós pastores, você já é da geração mais nova, falar em psicologia dentro do mundo cristão era para falar sobre o capeta, né? E ontem ele veio trazer uma explicação sobre isso, uma base fundamentada bíblica, a necessidade de ter uma saúde emocional e como que a psicologia, como as demais ciências, elas são ferramentas dadas para ajudar num processo de cura emocional, num processo de ajuda familiar e assim por diante. Então foi muito boa a entrevista e eu tenho certeza que a entrevista de hoje também vai ser rica. Osmar Ivan, suas primeiras palavras, sua saudação para o nosso público. Shalom, graças a paz. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá nessa manhã, cumprimentar os telespectadores, parabenizar você, pastor Gil, pela essa rica oportunidade que você está dando para a sociedade, para saber de assuntos pertinentes à nossa sociedade, no contexto geral. Com certeza que eu sairei daqui edificado e vamos ser aqui um bate-bola. O pastor Jean também é amigo nosso, amigo de ministério, uns amigos de seminário, nós temos uma grande amizade. Com certeza vai ser edificante tudo que nós discutimos aqui. Ok, então meu querido, você que está entrando agora, você que já é aquele irmão, aquele amigo, aquela pessoa, esse programa ele não é denominacional, ele não é religioso. Você que é cristão católico, você que é cristão evangélico, você que é espírita, você que não é nada, é apenas simpatizante, compartilhe este vídeo, convide os seus amigos. Vai ser muito bom. Hoje eu estou com a minha secretária que está pegando os nomes, né? Ontem, o Dia do Trabalhador, você já viu isso? Dia do Trabalhador, o povo não trabalha, né? E ontem eu estava aqui fazendo um bate-bola sozinho, eu e o Hugo, e não estava sem secretária, mas hoje ela está aqui anotando os nomes. No final dessa programação nós vamos estar mandando um alô para você, um abraço e orando pela sua vida, né? Aproveitar que esse homem de Deus, esse ungido do Senhor, nós vamos estar orando por você, uma palavra final de reflexão. Então esse é o nosso programa Dia a Dia com Cristo, conhecendo o seu propósito, pronto para abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. Compartilhe, vá no WhatsApp, manda aí para o grupo da sua igreja, né,
grupos, dos seus amigos, familiares, e principalmente você que gosta de vida pública, política. Esse é o momento. Será se realmente dá para conciliar vida pública e cristianismo? A pessoa ser político e ser cristão? Então esse é a nossa dinâmica de hoje, a nossa dinâmica da programação, e com certeza vai ser uma grande bênção. Compartilhe o vídeo, mande para alguém, mande o link, convide, e nós vamos estar nesses próximos 20 minutos conversando um pouco sobre isso. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para o Osmarivan. Osmarivan, você é uma pessoa que quebrou um paradigma na minha vida. Eu, com muitas vezes de púlpito, eu já disse para os crentes não voltar em pastor, né, na política. Falou assim, você não vote nas pessoas, mas não vote em pastor, porque todas as vezes que a gente vê pastor, homens cristãos entrando na vida pública, e em especial pastor, nós vemos um desviar de foco, nós vemos imoralidade, nós vemos perdeu totalmente o foco. Então você, na minha vida, quebrou esse paradigma. Eu te disse isso várias vezes, que se você sair candidato a alguma coisa na vida que não é o seu propósito, né? Mas talvez seja também, não sei, os propósitos de Deus e tal, mas você é uma quebra de paradigma. Então hoje, se fosse votar no Osmarivan para um cargo público, eu seria uma pessoa que estaria votando nele, pelo trabalho, pela disposição e assim por diante. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer: Osmarivan, é possível ser cristão e ser um homem público? Quero agradecer por ser essa pessoa, né, que você acabou de falar. Pastor Jean, não é fácil. Muitas pessoas, elas têm um cargo ministerial dentro da igreja, quer seja pastor, quer seja bispo, quer seja presbítero, e elas querem postular um cargo político. Alguns por questões financeiras, outros por questões de aparecer essas coisas. Deus, ele tem ministérios e chamados específicos. Hoje eu estou na vida pública não é porque eu quis. Eu não estou na vida pública por questão de aparecer ou por questões salarial. Eu estou na vida pública por um chamado de Deus. Provérbios 16:1 diz o seguinte: o coração não me faz planos, mas a resposta certa vem do lado do Senhor. Quando eu fui convidado pelo prefeito Maris Algarino, eu orei ao Senhor. Eu pedi uma direção do Senhor. Deus respondeu, usou algumas pessoas para me dar esse direcionamento. Nós estamos lá. Graças a Deus, esse foi um trabalho diferenciado. Tem sido um trabalho feito na ética, na transparência, um trabalho feito de acordo com o que deve ser feito. Eu sempre tenho falado por onde eu passo, não existe uma crise política no Brasil, existe uma crise moral, certo? Onde as pessoas estão se corrompendo. Agora eu acredito o seguinte: a pessoa que ela nasceu de novo, que ela nasceu em Cristo Jesus, ela tem um caráter cristão diferente. Não faltou oportunidade para mim. Não falo isso do prefeito Algarino, do secretário, não. Mas de pessoas de fora, pessoas que queriam entrar em determinada coisa e me fizeram propostas altíssimas. E eu falei que não, porque se eu aceitasse eu não era merecedor de estar naquela cadeira. Então, eu, graças a Deus, eu tenho já 4 ou 3 meses na secretaria. Vou ficar lá até um dia que for o projeto de Deus. Eu não quero ficar um dia a mais sendo a minha vontade. E eu, com a graça de Deus, eu quero entrar e sair com a cabeça erguida, com a consciência tranquila. Então, é possível sim, quando você tem Cristo na sua vida, quando você tem caráter cristão, quando você tem ética, quando você tem transparência. O problema é que propostas são demais, e alguns, eles esquecem daquela semente que foi plantada no seu coração, e eles trocam a eternidade, eles trocam a Cristo por coisas passageiras. Então, tem que ser realmente um homem que tem sua vida pautada na palavra. Eu me recordo aqui de Daniel. Daniel era um homem que tinha um espírito de excelência sobre ele, e ele postulou em vários cargos, né, na vida pública, e foi destaque. Interessante. Osmarivan, nós vivemos hoje na era da Lava Jato. É algo assim que
que está aí. A Lava Jato, ela é assunto em todos os lugares, e a Lava Jato, ela tem mostrado um lado da corrupção da sociedade e como que os políticos têm realmente se corrompido. E o que me chama a atenção é que muitos desses políticos são homens cristãos, né? São homens que frequentavam igrejas, homens cristãos, quando eu digo homens católicos ou evangélicos, né? Então são homens que professam a fé de Cristo, e são pessoas que começam uma vida cristã, eles são eleitos até pela comunidade cristã, e na caminhada nós vemos que hoje eles estão realmente aí envolvidos com essas coisas todas, e trazendo tanta vergonha, trazendo tanta miséria, né? E assim por diante. Você citou agora há pouco sobre a questão que houve propostas, né? Já houve propostas para você indecorosa, para se corromper. O que você diz para aquele homem público que é cristão, que é uma pessoa que é honesta, que é uma pessoa que realmente é de família, mas que ele cede às propostas que são feitas para os homens públicos? O meu conselho que eu dou para eles é que eles estudem a palavra de Deus, que é a conduta de regra, de fé e a prática do cristão. E além deles estudarem, eles colocarem aquilo em prática. A Bíblia é bem clara, onde nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos a Deus, quer seja as coisas abertas como as coisas encobertas. Então não merece, não vale a pena você trocar momentos, porque um dia a conta vem. Um dia a conta vem. Então você tem uma história, você constrói uma história, e de repente você vê isso tudo por água abaixo, por causa de propina, por causa de coisa errada. Não vale a pena. Você tem os seus filhos, que herança que você vai dar para os seus filhos, que legado que você vai deixar para a sua família, a Polícia Federal chegando na sua casa, te algemando. Então, o que eu oriento é o seguinte: seja um cristão verdadeiro, não se corrompa. Paulo diz lá em Efésios 3:20 que a nossa pátria não está aqui na terra, a nossa pátria está nos céus. Pedro diz que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Então aqui não é o nosso estado final. Nós temos uma promessa da vinda do Messias que vai lá buscar a igreja, aqueles que não se corromperam com esse sistema mundano. Então o conselho que eu dou para todos vocês é o seguinte: isso é passageiro, isso é transitório. Então viva o Evangelho, dê ênfase a que a palavra de Deus fala, dê ênfase ao ensinamento dos pastores. Eu acho que o que precisa é novo nascimento, pastor. A gente tem confundido muito crente, católico, cristão com novo nascimento. O homem que ele nasceu de novo, o homem que recebeu o reino de Deus, recebeu a cultura do reino, e ele procura viver uma vida para Cristo. Muito bom. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer, que essa é tocar na ferida, né? Essa é tocar na ferida. O que você pensa sobre líderes evangélicos ou líderes católicos que usam posições dentro da religião para se promover como pessoas públicas, né? Aquela pessoa que é um pastor e ele sai candidato a vereador e ele quer usar o título dele para se promover ou para manter ali, ou até mesmo usar a sua paróquia, né? Seja a paróquia evangélica ou seja a paróquia católica, para fazer política. O que você acha disso, das pessoas, desses homens que são públicos e que usam o seu cargo ministerial ou os seus cargos, né, dentro da igreja para manter o seu colégio eleitoral? Simples, errado. A igreja é um local de louvor e adoração de Jesus Cristo. A igreja tem um propósito de servir a sociedade. Eu jamais fiz isso. Eu sempre que vou fazer evento, nós convidamos as autoridades, porque o dever da igreja é orar pelas autoridades. Então nós vamos convidar, nos convidamos o prefeito, deputados, vereadores, convidando para que eles possam participar desses ambientes espirituais. A gente dá uma hora de hora, mas eu jamais usei a tribuna da igreja para pedir voto para candidato A, para candidato B ou para candidato C. Eu tenho um irmão que foi candidato 3 mandatos, 3 vezes consecutivas. Jamais eu aceito usar a plataforma da igreja para fazer isso. Eu acho que, como você fez uma pergunta pertinente,
Eu acho que a pessoa, se ela quer colocar seu nome para ser candidato, ela tem que fazer um trabalho fora. Porque tem pessoas que não foram chamadas para isso, que o chamado dela é especificamente para pastorear, então que vá pastorear. Tem pessoas que têm um chamado lá fora, então eu sou contra, eu sou radicalmente contra esse tipo de coisa, porque como eu com isso, a igreja não é para isso. E outra coisa, os meus estão ali para saber disso. Se a pessoa quer se candidatar e ela tem um cargo dentro da igreja, que ela faça uma reunião na sua casa, que ela faça uma reunião em outro ambiente, mas não usa a igreja para fazer isso, não. Ótimo. Osmarivana, uma outra questão assim, eu vou deixar a mais complicada para o final. Mas você hoje está na área como secretário de esporte. Algumas coisas a gente tem conversado, ontem mesmo conversando com o Dr. Hugo aqui, sobre o índice de jovens que estão tirando a vida, de suicídio. E sempre às vezes eu sou questionado por muitas pessoas que dizem assim, porque não tem opção para a juventude no nosso contexto, né? Contexto de Paraíso, contexto do Tocantins, esse contexto do Vale do Araguaia e muitas outras cidades. E como responder a um questionamento desse? Que não há, né, opções para a juventude na área de esporte, na área de projetos, e isso faz com que eles venham dentro dessa concepção, eles venham a tirar as suas vidas, né? Porque não há opções. Sempre fala assim, não há opções. E eu queria sua palavra sobre isso como secretário. Eu vou usar um exemplo de dois cidadãos americanos. Um senador da República, considerado um dos melhores senadores da República, e outro, ele cometeu um crime e ele recebeu a prisão perpétua. O que foi preso, ele falou que aprendeu com o pai dele, porque ele viu o pai dele batendo na mãe dele, ele viu o pai dele se drogando, o pai dele é alcoólatra, fazendo coisa errada. E ele disse que aprendeu tudo com o pai dele, por isso que ele foi para a cadeia e pegou a prisão perpétua. O outro, ele viu tudo isso, eles viveram os dois no mesmo contexto. Porém, ele falou assim, eu não quero isso para a minha vida, eu vou fazer diferente do que o meu pai fez. Se tornou um grande cidadão, pai de família, um grande político, homem respeitado na América. Então, a questão é de escolha, pastor. A sociedade, no contexto geral, tanto o Paraíso como as outras coisas, falta, se você perguntar, falta mais investimento? Falta. Hoje, como eu falei, hoje não é fácil gerir essa crise moral que se lê popular na política, Lava Jato. As prefeituras têm recebido um orçamento muito pequeno, certo? Eu, na nossa área, nós recebemos um orçamento pequeno, mas mesmo tendo um orçamento pequeno, nós fizemos em esporte e juventude mais do que Palmas, que tem 10 vezes mais do que nós na questão orçamentária do esporte, mais do que Gurupi, mais do que Porto Nacional, mais do que Araguaína. Por quê? Porque aplicamos os recursos no lugar certo e fizemos diversas modalidades esportivas. Eu me recordo que há um tempo atrás, nós precisávamos de 100 jovens para fazer uns cursos, e esses jovens eles iriam ganhar uma bolsa de R$100. Nós colocamos carro de som na rua, colocamos carro de som na rua, nós colocamos nas rádios, na internet, tudo que é local, nós não conseguimos 30. A pessoa fazia o curso e ainda ganhava uma bolsa auxílio para fazer esses cursos. Então, o que acontece? Alguém vai falar, é falta de opção? Tudo bem, eu concordo. Mas não é só a falta de opção, porque nós temos visto, nós temos lá na Secretaria de Esporte um convênio com duas entidades, que é chamado, um é chamado Menor Aprendiz, a outra Jovem Aprendiz, onde o jovem de 14 a 24 anos, ele estuda segunda a quinta, ou segunda a sexta no período, e um dia na semana ele não vai para o trabalho, ele vai para a escola. Então nós temos ali em torno de 200 jovens, é o Renato Escola Cerrado e a MAP. Então assim, eu quero dizer assim, que a gente tem tentado trazer políticas públicas para Paraíso, para tentar tirar o nosso jovem dessa ansiedade, dessas coisas que não levam a nada. Estamos agora também criamos, né, a gerência de políticas públicas contra o uso de droga. O pastor Léo Jane vai ser responsável por essa gerência, para estar nas escolas, nas faculdades, no comércio, nas empresas, e onde for necessário, para falar da importância que é o jovem, o adolescente, ele ter um ensinamento básico
do que esse negócio pode trazer de prejuízo para a sua vida. Então, assim, a gente tem tentado, de todas as maneiras, trazer benefícios para a sociedade. Nós estamos construindo aí hoje nós estamos com a gestão Avelino, está hoje com 20 obras em Paraíso, na infraestrutura, entre ginásio, clube de futebol, quadro de esporte, para tentar trazer opção mais para a juventude. Uma pergunta que eu tenho, Osmarivan, é a seguinte: como cristão, o Osmarivan cristão, o Osmarivan pastor, né? Para quem não sabe, o Osmarivan, além de secretário, né, da Juventude e Esporte, ou do Esporte da Juventude, seja do jeito que você quiser, ele vai nos corrigindo aqui. Ele também é pastor da 4ª Igreja Quadrangular, uma igreja muito rica, muito abençoada, muito cheia de vida, com muitos jovens, com muitas famílias, uma igreja realmente relevante na nossa comunidade. E a minha pergunta é: como você, como cidadão cristão, vê aí, em que você pode contextualizar ou abençoar a sociedade que nós vivemos hoje? Como homem público, nesse contexto de cristão, o que você vê que você pode trazer como soma para a nossa comunidade? Porque hoje a gente vê, Osmarivan, que muitas igrejas elas querem somente que venham. Elas vão às prefeituras só para pedir o saco de cimento, o lote. Prefeito nem consegue ver mais líderes religiosos, né? É porque o padre, o pastor e coisa e tal só vai para pedir coisas, né? Então, o que nós, como cristãos, podemos ser relevantes na nossa sociedade? Pastor Jean, eu vejo a igreja como o maior parceiro do poder público. Mas esse parceiro não é para ir lá atrás de verbas, porque a igreja, o cabeça é Cristo. Nós não dependemos do poder público, nós dependemos da graça, da misericórdia, do amor, da providência de Deus. Nós, enquanto igreja, precisamos prestar um serviço à sociedade. Você falou algo muito interessante: o que eu posso fazer enquanto cristão? Eu falo isso aqui com humildade, com temor. A gente teve um trabalho já há alguns anos aí em campeonatos, vários campeonatos, nós não cobramos inscrições, que cobramos cesta básica. Vários shows gospel, mas dizendo Paraíso, nós cobramos o valor simbólico e alimentos. E esses alimentos, eu fiz uma somada, são 16 toneladas de alimentos, que nesses 5 anos nós distribuímos para várias entidades que trabalham no social. E sem hipocrisia, sem fingimento, no outro dia, do último evento que nós fizemos, que foi Portas Abertas, né? Foi apenas um quilo de alimento. Eu fiquei a noite toda em casa no outro dia. E eu orei muito naquele dia e eu senti muito a presença de Deus, onde Deus ele me visitou naquele local e ele colocou comigo, que mexeu comigo, sabe? Da importância de olhar isso, porque quando nós chamamos essas entidades, em nenhum momento a gente pede para mostrar para alguém. E um fato curioso que me chamou a atenção, eu lembro que nós estávamos lá com 5 toneladas de alimento e naquele dia nós não tínhamos o arroz em casa para comer. E a minha esposa, assim, naquela maturidade, falou: meu amor, vamos pegar um pacote disso aqui. Eu falei: não, isso aqui não é nosso. Isso aqui nós vamos passar para a entidade. Ah, tudo bem. Então é o seguinte, nós fizemos trabalho com amor, com dedicação, e já fizemos vários, queremos continuar fazendo. Eu também penso o seguinte: nós como você pensa, nós vivemos na mesma escola, né? A gente tem que fazer algo fora das 4 paredes. Nós precisamos ser testemunha lá fora, para uma sociedade e para um mundo que está caído na lama do pecado. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele disse assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Então, a sociedade precisa ver a igreja como um parceiro, ver a igreja como aquela que vem trazer um benefício espiritual, um benefício social, serve para trazer para o povo, né? E a gente tem procurado fazer. Recentemente nós tivemos um evento lá no Monte, lá no Alto da Serra, onde diversas igrejas tiveram a participação tiveram um momento lá de louvar a Deus. Eu me recordo que há alguns anos atrás, em uma outra gestão, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, a prefeitura conseguiu alguns shows aqui,
E eu levantei a mão e falei, por que a gente não faz também um evento voltado ao público das igrejas? Eu me lembro que naquele tempo foi trazido aqui em Paraíso eu esqueci o nome dele aqui, Nascimento, e aquela banda, esqueci o nome agora, e foi um evento que levou ali muito jovem, foi o maior evento que teve de todos aqueles que tiveram. Então assim, a gente tem tentado, de certa forma, ser essa voz, nós temos tentado ali, de certa forma, levantar o braço e pedir um espaço para nós, porque o que nós queremos é ajudar, nós não queremos extorquir, nós não queremos tirar nada de ninguém, nós queremos nosso espaço, e graças a Deus nós temos conseguido colocar uma semente ali, aquela palavra esqueci o nome da palavra, e você lá, aquela história, o fogo está apagando, está pegando fogo ali na floresta, eu não vou porque não vou conseguir, mas se cada um colocar um copo d'água ali, e todos fizerem isso, com certeza não conseguir apagar aquele fogo. Muito interessante. Então, meus queridos, esse está sendo o nosso programa Dia a Dia com Cristo. Está sendo muito rico, muito abençoado. Nós já estamos com dezenas de pessoas participando, assistindo. Daqui a pouco nós vamos dar um alô para quem está aí fazendo post, está compartilhando, está participando, interagindo conosco. A nossa secretária, Ana Paula Bernardi, está ali escrevendo e assim por diante. Daqui a pouco também vamos orar por você. Então eu vou fazer minha última pergunta para o Osmar Ivan, que eu considero aquela pergunta mais difícil, complicada para um homem público, né? Uma pergunta bem capciosa, né? Capciosa mesmo. Osmar Ivan, o que fazer diante das propostas partidárias, das propostas da comunidade, da sociedade, para que se quebre princípios? Porque você, como secretário, você citou aqui algumas vezes que houve já propostas, mas como rejeitar essas propostas e não levantar simplesmente uma bandeira partidária, né? A gente está trabalhando aqui para não falar sobre partidos e coisa tal, mas você, como homem público, como não colocar essa paixão partidária, essa paixão de uma equipe, né? De uma gestão acima de valores e princípios? Porque certamente não há homem imune às propostas. Mas o que fazer? Pastor, eu sempre reúno a nossa equipe na secretaria e sempre falo, nós somos servidores públicos. Então a nossa função é servir o público. A gente pede eles que eles possam atender as pessoas da melhor maneira possível, porque a pessoa ela já não quer ir no poder público às vezes. Então não vai porque realmente está precisando. Então eu sempre tenho pedido essa transparência, esse aconchego, que a pessoa se sinta bem. Como eu te falei no começo, eu tenho buscado muito a direção do Senhor para que não venha sujar o nosso nome, porque a Bíblia é bem clara, mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Então a gente tem que fazer isso, honrar o nosso nome. E às vezes, todas as vezes que eu vou na televisão, no rádio, em outras cidades, algumas pessoas falam que você me falando tudo isso, vou te apertar, pode apertar, pode fazer qualquer tipo de pergunta, porque eu tenho a alegria, a satisfação de dizer que eu ando de cabeça erguida, por onde eu vou, ando de cabeça erguida, com a consciência tranquila, todos os dias, não demora um minuto para dormir. Estou com a consciência tranquila, alegre de ter feito, de fazer as coisas com transparência. Agradeço primeiramente a Deus que me deu essa oportunidade de poder servir a sociedade fora das quatro paredes. Agradeço o prefeito que me deu a responsabilidade, me incumbiu de estar à frente desta pasta. O prefeito já por diversas vezes, ele falou em seus pronunciamentos, que ele está muito feliz com a nossa gestão ali, que realmente tem feito algo relevante para a sociedade. Só para você ter noção, o que está sendo feito em Paraíso nesses 4 anos que passou e agora é mais do que todas as gestões que passaram. Por quê? Porque tem sido feito com honestidade, com dedicação, com transparência, com ética. O pessoal tem trabalhado de maneira correta. Então, o que fazer? Fazer o que é correto, fazer o que é certo. O povo precisa, certo, de pessoas honestas, de pessoas que têm conduta.
e sempre está ali, ó, em oração, em consagração. Eu tenho meus intercessores, as minhas intercessoras que estão sempre nos cumprindo de oração. Já fui levado uma vez em uma audiência pública, certo, para falar sobre esporte e sobre juventude. Eu sabia que era uma casinha no jeito que o pessoal fala, mas saímos respondendo tudo que devia ser responder de maneira transparente, de maneira ética. Eu sempre falo, eu estou secretário, então eu preciso desse tempo que estou fazer algo pela sociedade. E o que eu aconselho é o seguinte, o que eu falei no começo, vamos fazer as coisas corretas, vamos fazer as coisas com honestidade, vamos fazer as coisas com transparência, porque a sociedade está cansada, o povo está cansado. Só para você ter noção, pastor, o Brasil hoje, o PIB do Brasil é 6 trilhões de reais. O Brasil é a 10ª economia, entre as 10 economias do mundo. Por que está tudo isso aí? Por falta de gestão. É do Temer? Não vou falar que é do Temer, é uma coisa que já vem de um longo tempo. Então, o que precisamos é de homens de Deus, independente do credo religioso, que estão naquele local, que foi colocado pelo povo. Porque assim, pastor, uma coisa que eu vejo, uma pessoa se candidata a deputado federal, por exemplo, aí existe um colegiado, existe ali 30, 50 mil pessoas que elegeram ele. Mas quando ele vai para Brasília, ele vai votar qualquer que seja a matéria, ele não vai na base para procurar o povo, porque ali ele é a voz do povo. Então o que acontece? Ele vota o que ele acha que tem que ser votado e não pergunta ao povo. Então o que eu acho é isso, que deve ter mais postura nos homens públicos, certo? Mais ética, mais transparência, porque assim sendo, nós teremos uma sociedade mais justa, teremos uma sociedade melhor para se viver. Então é possível ser cristão e ser político? Falo com todas as letras maiúsculas. Sim, é possível sim, quando a pessoa tem caráter de Cristo, tem posicionamento cristão. Ok. Esse tem sido o nosso programa dia a dia, um programa realmente que nós estamos pegando essa semana para falar sobre assuntos da nossa sociedade, assuntos pertinentes à vida do dia a dia, que nós temos que lidar, que nós temos que trabalhar, nós temos que pensar. E o Osmarivan vai deixar sua palavra agora e posteriormente eu vou dar aqui meu alô para o pessoal que participou e até mesmo se tiver alguma pergunta a gente vai olhar agora, quer dizer, secretário, enquanto que o Osmarivan vai deixar o seu recado e depois posteriormente eu vou estar orando pela sua vida. Na quinta-feira, amanhã nós vamos estar falando sobre o jovem, os desafios da juventude nos nossos dias. Então eu vou convidar um jovem, ele vai estar vindo aqui, bem diferente do que você é acostumado, né? Talvez você tenha um biotipo de jovem cristão, então amanhã vai ter um jovem aqui totalmente assim, fora da caixa, que ele vai estar falando sobre juventude e cristianismo. Então ele vai estar, na quinta-feira vai estar conosco aqui o pastor Paulo. O pastor Paulo, ele trabalha com Silk. O Silk é um seminário de libertação e cura interior, e ele vai estar falando sobre maldição hereditária, sobre perseguição espiritual, sobre quebra de maldição. Ele vai estar falando sobre esses temas na área de libertação. Então ele trabalha, ele tem um chamado nessa área e vai ser algo maravilhoso. E na sexta-feira estará conosco aqui a pastora Ilha. A pastora Ilha é uma mulher que tem toda uma bagagem na área do louvor e adoração, e ela vai estar falando sobre a música e o cristão, a música e o culto cristão, a música e como lidar com a diversidade no contexto que nós estamos hoje. Então ela vai estar compartilhando sobre essas coisas. Então nós temos ótimas entrevistas e vai ser muito bom a sua presença. Osmarivan, você com a palavra, enquanto a minha secretária me traz aqui os avisos. Vamos lá então, quero aproveitar essa oportunidade rica que Deus nos proporciona nessa manhã e meditar um pouco sobre o texto que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde o apóstolo Paulo escreve: e não vos conformeis com esse século, mas que a vossa mente seja renovada pelo entendimento da palavra,
para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo estava orientando ali, quando Paulo escreveu essa epístola aos cristãos de Roma? Que eles tivessem um comportamento e atitude diferente daquele padrão que vinha do mundo. Por quê? Porque a igreja cristã era uma igreja nova, então cheia de desafios. Então Paulo tinha um desejo daquela cidade, a Roma. Então ele escreve isso: não vivam, na tradução de hoje, não vivam como as pessoas do mundo vivem, mas que vocês tenham uma renovação pelo entendimento da palavra. A palavra, ela precisa ser vivenciada por nós. O salmista diz lá no Salmo 119, versículo 11, diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No versículo 105 desse mesmo salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós precisamos ler a palavra, precisamos ter prazer em ler a palavra, para que ela venha direcionar a nossa vida. Pastor Jean, Salmos capítulo 1, versículo 2 diz algo interessante. Vou começar do 1. Ele fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém com os pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. 4, promessa: ele será como árvore plantada junto à ribeira de água, cujas suas folhas não murcham, e o fruto da estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Era isso que Paulo estava querendo dizer para os cristãos de Roma: se submetam à palavra, vivam a palavra. Para quê? Para que o entendimento da nossa mente ela venha estar em acordo com a palavra de Deus, para que eles possam experimentar qual é a boa, qual é a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Eu não sei o que você está passando, o que você está me ouvindo nesse momento, ou o que você já passou, mas eu tenho aqui, o nome de Deus, uma palavra para falar para você. Busque ao Senhor verdadeiramente, com o teu coração, com a tua alma, para que você possa vivenciar aqui mesmo. Isaías diz: se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor dessa terra. Há uma promessa. A gente ouve falar muito de promessa, sim. Hebreus 10, 23 diz: retemos firme a convicção da nossa esperança, sem vacilar, porque fiel é o que fez a promessa. Porém, pastor, antes de toda promessa na Bíblia, existe um princípio. Toda promessa, antes de um princípio. Viva a palavra de Deus. Você vai desfrutar da coisa mais importante que alguém pode ter, que é a doce presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E você vai ser um homem melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, um cristão melhor. E quem vai ganhar com isso é a sociedade. Então, faça o que Paulo diz: não vos conformeis com esse século, mas nós sejamos transformados pelo poder da palavra de Deus. Que você tenha um excelente dia, que Deus possa abençoar a sua família, possa dirigir a tua trajetória. Um abraço. Glória a Deus, que palavra abençoada, muito bom. Eu quero aqui mandar um abraço, nós temos aqui muitas pessoas, eu vou passar rapidamente, com todo carinho, todo amor, mandar um abraço para Zilma Maciel, tá longe, né? Tá sempre trabalhando nas prefeituras, essa contadora maravilhosa, a Silvia Souza, a Anite Biju, né? O pessoal da Secretaria do Esporte. Da Secretaria do Esporte, as duas, né? A Anite Biju, Maria de Jesus, Pastora Lília, o Adeilson, Luceir Santos, Edna Figueiredo, Edna também da Secretaria, Arão Lemos, Pastor Arão, Deus te abençoe, meu amigo, homem de Deus. Quero conhecer ele, viu? Já ouvi falar muito bem dele, né? Pode trazer para pregar que ele é fogo puro. Ivanide, Bernardo, João Roberto, João, um abraço. Irã Jonatas, ó, o Irã, rapaz, o Irã apareceu. Tá vendo? O pastor Paulo está aqui conosco. O Irã, nem tudo é perfeito, né? Desse jeito. Socorrinha, um abraço, Socorrinha, Isdário, Fatuamano, toda a equipe da Fatuamano, um abraço para vocês. A Ana Paula Meneghetti, na Secretaria de Educação,
Deus abençoe aí a nossa Secretaria da Educação, a Tauane, a Fátima Vieira, a Genilson, Tânia Castro, pastor Tiago Alencastro, um abraço pastor Tiago, a toda a comunidade que está junto com ele ali, o Esdras Cardoso, Alessandro Nogueira, Deus abençoe meu irmão, Tiago Gordinho, um abraço, eu acho que ele é da quadrangular, não é, Tiago Gordinho? Esse aí teve um encontro com Deus. Tiago, qualquer dia a gente convida você para dar o seu testemunho aqui, viu? Pastor Davi Meire, lá de Palmas, um abraço, pastor Davi. Esse foi o nosso programa Dia a Dia com Cristo hoje, com um grande amigo meu, pastor Osmar Ivan, homem de Deus. O homem não é pouco, não é fraco não, viu, pastor Paulo? O homem não é fraco, doutor em teologia, pedagogo, secretário. Vou fazer psicologia ainda. Ele vai fazer psicologia, né? Deus te abençoe, meu irmão. Secretário do esporte da juventude, pastor de uma igreja, quarta igreja quadrangular, pai, né? Amigo, esposo, né? E por aí vai, um grande homem de Deus. Esse é o nosso programa Dia a Dia com Cristo. E o Osmar Ivan, um homem público, esteve aqui falando sobre essa questão, esse dilema, esse desafio do cristão e a política, do cristão e a vida pública. Eu quero orar por você, quero realmente abençoar a sua vida, quero declarar sobre você a paz do Senhor. Você foi abençoado? Compartilhe este vídeo. Ontem, no processo que nós tivemos aqui, o vídeo de ontem ele alcançou muitos lugares, chegou até a Suíça e com certeza tem abençoado vidas. E essa é uma ferramenta que nós queremos realmente investir, que é a internet, para alcançar muitos e muitos corações, para que o nome de Jesus seja glorificado. Vamos orar, pastor? Querido Pai, nós queremos colocar esta vida diante de Ti, todas as pessoas. Pai, eu sei que nós temos grandes dilemas, grandes desafios no dia a dia. Por isso eu peço que o Senhor ajude este meu irmão, ajude essa minha irmã, ó Pai, a vencer os desafios, os dilemas, e que o Senhor fortaleça, e que o Senhor ministre a Tua graça, a Tua cura sobre este coração, ó Pai. Muito obrigado pela vida do pastor Osmar Ivan aqui conosco, muito obrigado pela sua casa, pela igreja que investe na vida dele. Abençoe este ministério, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e abençoamos cada vida que está agora junto conosco em oração, aqueles que posteriormente estarão assistindo este vídeo, ó Pai, que o Senhor os alcance, o Senhor os abençoe. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, Deus te abençoe. Lembrando, amanhã nós vamos falar sobre os desafios do jovem cristão. Nós vamos ter um jovem cristão que vai estar aqui falando sobre como esse dia a dia do jovem cristão, os desafios, os dilemas, tudo aquilo que ele enfrenta. Nós vamos estar conversando sobre isso amanhã. Na quinta-feira, o pastor Paulo vai falar sobre maldição hereditária. Será que existe mesmo? Será que existe perseguição religiosa, espiritual? Será que existe mesmo esse negócio de ter que fazer acompanhamento, fazer sessão de descarrego? Vai ser um tema bem interessante. E na sexta-feira, para fechar com chave de ouro, vai estar aqui a adoradora, pastora, ministra de louvor, formação na área teológica, na adoração, a pastora Iria Vale de Souza, né? E pessoa muito querida, sabe? Muito querida mesmo, né? É uma pessoa do meu coração mesmo, né? A mãe dos nossos filhos. Mas independente disso, nós estamos a convidando pelo reconhecimento de Deus na vida dela, pelo discipulado que ela tem, pelos muitos discípulos que ela tem, não apenas no Tocantins, mas fora do Tocantins. E algo maravilhoso. Irmãos, eu não posso deixar de esquecer. Ontem nós recebemos a visita de um pessoal lá de Altamira, sabe? Valma, seu esposo, seus filhos, essa família lá de Altamira, da Igreja Batista Independente de Altamira. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe o pastor Daniel e essa maravilhosa igreja, uma igreja visionária, missionária, que tem realmente sido relevante ali naquela terra. Fique com Deus e um abraço para você e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Até mais. Osmar Ivan.
Um grande abraço, obrigado por ter nos aceito esse convite. Eu agradeço, quero só agradecer aqui o prefeito Moisés Alegre, deu a chance, e todos os servidores da secretaria que estão comigo ali empenhados. Muito ok. Um abraço, até mais, fiquem com Deus.